O que foi que levou você a entrar nesse universo aí da fisioterapia? Ai, eu sempre digo, eu sempre respondo isso dizendo assim, que eu sou um abençoado, eu sou muito grato a Deus, porque muito diferente da grande maioria das pessoas, parece clichê, mas eu fui escolhido literalmente. Porque muito antes do vestibular, eu já com, sei lá, 14, 15 anos, eu já sabia que eu queria ser fisioterapeuta e mais ainda, eu já sabia qual área seguir, É que seria a mesmo? área do esporte. Porque eu, desde que me entendo por gente, que eu era atleta de karatê e competia muito, treinava muito, Já vivia com lesão, né, cara? já vivia as lesões e as É. dores. E eu ficava naquela de tipo, poxa, será que é justo um atleta treinar tanto, se dedicar tanto e no momento mais importante de uma competição, por exemplo, ele não poder participar por conta de uma dor? É. E será que são só os remédios que vão curar essas lesões? E hoje em dia a gente sabe que é o contrário, cada vez mais estamos nos afastando dos remédios e a fisioterapia, por, por graça divina e da humanidade, é uma das profissões que mais cresce justamente nessa oferta, né? Nessa promoção de saúde, de bem-estar. Não só para os atletas, que é a minha área, mas para todo mundo. Hoje em dia, por exemplo, no momento que nós vivemos do Covid, de pandemia, o fisioterapeuta, o papel do fisioterapeuta nos hospitais e na reabilitação se tornou assim imprescindível e ganhou uma notoriedade absurda. Isso é maravilhoso. Você está falando de fisioterapia no. Depois a gente vai falar sobre as coisas no esporte, mas essa fisioterapia no hospital não era algo tão recorrente, né? Ou era? Ou sempre Então, foi na e não tinha verdade, valor? sempre foi, mas nós ficávamos ali nos bastidores. Só É, para você ter uma ideia, numa UTI, né, numa unidade de terapia intensiva, é o fisioterapeuta quem controla os ventiladores, os famosos isso, ventiladores. perfeito. É, Então, somos nós fisioterapeutas que operamos o ventilador, que calculamos a quantidade de oxigênio, a intensidade do ar. Então, a gente tem um papel assim imprescindível na UTI, por exemplo. Na verdade, por conta dos olhos estarem mais voltados agora para essas isso. unidades, para os hospitalares, o fisioterapeuta se tornou mais É. visto, vamos dizer assim. Mas nós sempre estivemos presentes lá. E o curioso, sabe o que é? Eu começo a perceber hoje, e já tem de um tempo, um bom tempo para hoje, assim, tem um bom tempo, que eu ouço muito assim, poxa, eu era para fazer uma cirurgia do joelho, mas a fisioterapia foi indicada e eu resolvi fazer Não a fazer. fisioterapia. Isso, eu não me lembro disso ser Pois comum, é. Isso não era comum. entendeu? A galera caía logo na faca, né? Era Isso não fazia era logo a comum. cirurgia. Eu tô falando de joelho, mas era tudo. Tudo. Hoje a fisioterapia está realmente presente no tratamento de várias coisas, né? Exato. Quem ajudou muito isso foi a ciência, a pesquisa. Isso é maravilhoso dizer, porque se a gente ficar no empirismo, a gente vai na opinião dos É, outros. isso. Ah, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo. E ainda tem as diferenças de opinião, inclusive do meio médico, por exemplo. É, Ah, o médico A disse que opera, o médico B é, disse que não opera. Aí você fica, pô, eu vou fazer o que então, é. né? Aí vieram as pesquisas, que estão cada vez mais presentes, e começaram a mostrar, olha, o grupo que não fez cirurgia e que fez fisioterapia ficou tão bem ou melhor, olha que É, viagem, tão bem ou melhor do que aqueles que operaram. isso. E cara, fazer cirurgia é risco, é dinheiro, onera plano de saúde, que é uma É. das coisas que mais arrebenta plano de saúde hoje no nosso país, que onera o próprio SUS quando no SUS, e sendo que a gente poderia resolver de forma conservadora, que a gente chama, né? Através da fisioterapia. Imagina. É meio difícil dizer isso para as pessoas entenderem, mas pense numa ferida. Se você toma um corte, você tem normalmente duas opções. Ou você espera colar, né? O Isso, chamado ponto falso, né? isso. Ou você vai lá e costura. Costurar é mais rápido, só que você costurar, você vai furar mais ainda sua pele, você vai ter mais alguma coisa passando pelos seus tecidos, né? Então é mais ou menos isso que a fisioterapia faz. Lógico que existem casos que você vai precisar de cirurgia, mas para isso você tem que ter uma avaliação muito bem feita. E graças a Deus, né, os fisioterapeutas e os médicos estão se atualizando e percebendo isso e sendo um pouquinho mais criterioso nessa E indicação. hoje tem fisioterapeuta especializado em tudo, Em né, tudo, cara? em tudo. Se você imaginar aí, É, a nossa profissão, a fisioterapia, ela se especializou e está se especializando cada vez mais, né? Nós temos colegas especialistas em ATM,
que é essa articulaçãozinha aqui, né, temporomandibular. É. Nós temos especialistas em mão, Em mão. né? Eu mesmo sofri aqui, ó. Aqui, ó. Pois é. Nossa, aí, ó. Você teve uma lesãozinha do tendão, provavelmente, aí, né? No tendão. Pois é. Aí cheguei a fazer, não, depois eu até conto como foi a história, mas eu cheguei a botar um gafanhoto, né? É uma ferolazinha? Chegou a fazer um molde, mas quando eu fui para o fisioterapeuta, o dedo volta ao normal. Aham. O dedo volta ao normal. Se você puxar. Mas depois, aí dói pra caramba tal. Depois ele. Aí eu, sabe uma coisa, Pois é. desisti. E quem Depois que de não tentar. tem dor hoje em dia? É. Às vezes eu preciso ser até um pouco realista com meus pacientes. Falo assim, cara, A fisioterapia, ela ensina a você conviver com essa dor? é difícil essa frase aí. Não é ensina a conviver com essa dor. A gente vai tentar de tudo para que você conviva sem dor, Certo. né? Mas em alguns casos a gente pode adaptar. Eu acho que a palavra adaptar é bem empregada. O dia a dia, né? Por exemplo, a gente pode adaptar uma cadeira para Perfeito. você sentar melhor. Eu posso adaptar uma toalha enrolada aqui nas suas costas para você adaptar melhor a sua sentada no carro, né? Eu posso adaptar o seu banheiro para você ter mais suporte para Bacana. idosos, por exemplo, Isso. né? Então, acho que adaptar seria a palavra que casa melhor com a nossa profissão. Meu amigo, dor não tá não. Não Pois dá pra é. conviver com dor não. Pô, dor é um sinal de alerta no nosso corpo, né? Tem uma coisa errada, né? Tá lá, então você precisa investigar. E a gente sempre fala o seguinte, dor, ela diz que existe o problema, mas nem sempre ela diz onde está o problema. E aí é o nosso papel, é a gente avaliar o paciente para identificar por que aquela dor tá ali e de onde ela tá vindo. Porque às vezes o seu joelho tá doendo, mas o seu disjuntor que está com problema Sim, é lá na coluna lombar, por exemplo. entendi. Né? Às vezes você está com um mau contato no chuveiro, mas você tem que trocar o disjuntor, não o chuveiro. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. É incrível. Graças a Deus, nosso corpo é uma coisa perfeita.